Igreja de Deus, em Salvador, Bahia. Paz seja convosco, feliz sábado da Irmandade, irmão Douglas, irmã Yasmin, Salvador, Bahia, demais irmãos. Vamos fazer uma oração para dar início aqui à aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Altíssimo, amado, pedimos a Tua Santa Presença, Senhor, no nosso meio, para que possamos propagar o Evangelho do Reino, que nós possamos entender, discernir o que o Senhor tem a nos mostrar, Senhor. Esteja conosco em nossos lábios e toda palavra que sai de nossa boca, Senhor, seja para a edificação da igreja e que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos a Ti discernimento e proteção, no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ao tema, paz em meio à tempestade. Antes de mais nada, vamos entender, fazendo a leitura. Vamos fazer uma leitura aqui que se encontra aqui no livro de Marcos, no capítulo 4. Mariana, feliz sábado. Vamos fazer a leitura aqui de Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao 39. Marcos 4, 37 ao 39. Diz assim: Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Então, a leitura aqui de Marcos 4, nós estamos falando aqui sobre esses eventos. Os eventos que o Senhor Jesus Cristo estava tranquilo, dormindo dentro do barco, e aquele vendaval e aquela tempestade veio e assolou aqui os discípulos, e eles, no meio da tormenta, eles ficaram aflitos com medo, e o Senhor Jesus Cristo levantou, e ali ele utilizou, né, do poder que foi concedido a ele pelo Pai, e ele cessou a tormenta. Mas assim, vamos aprofundar um pouco. Eu peguei aqui algumas imagens, peguei aqui esta imagem aqui, uma imagem de uma tempestade, de uma formação de uma tempestade. Mas o que é uma tempestade? Como nós podemos entender que estamos passando por uma tempestade, biblicamente falando? Vamos buscar aqui o significado e entender o que é uma tempestade segundo a Bíblia. Vamos ler. Na Bíblia, uma tempestade representa tanto fenômenos naturais, poderosos, quanto figurativamente. Transtornos, provações, aflições que atingem a vida humana. Elas simbolizam momentos de crise, medo e desobediência. Aí, daqui cita-se um exemplo de Jonas, o profeta Jonas. Mas também oportunidades para manifestação do poder, soberania e cuidado de Deus, ensinando confiança e fortalecendo a fé. Vamos dar um enfoque aqui em Jonas. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos criar aqui uma imagem só ilustrativa do profeta Jonas.
o profeta Jonas, ele poderia não ter passado pela tormenta. Imagina quão atordoante foi a situação de Jonas, que decidiu mudar o seu percurso, deixando de receber, de acatar uma ordem de Deus, para ir para Nínive pregar para a cidade, senão a cidade seria destruída. Ele tomou a decisão de ir para o sentido oposto, atravessando o mar, e ali ele estava saindo dos propósitos de Deus, mas a palavra de Deus diz que os meus planos são diferentes dos seus, os meus caminhos são diferentes dos seus, são maiores do que os seus. Quando Jonas decidiu mudar o percurso, acabou se cumprindo a profecia que o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, daria àqueles religiosos hipócritas da época. Porque Jesus Cristo ele também passava por uma tempestade de homens hipócritas, homens transtornados. Então, com a desobediência de Jonas, o que aconteceu? Ele foi jogado ao mar, ele foi engolido pelo grande peixe, e ali ficou-se nos históricos, né, nos livros do cânon, o livro de Jonas, e assim o Senhor Jesus Cristo utilizou daquela profecia para repreender e dar o único sinal aos religiosos. Esse foi um exemplo de Jonas, né? Mas vamos entender aqui, tempestades. A tempestade simboliza transtornos, provações, aflições que atingem a vida humana. Vamos ler aqui um pouco mais. Prova de fé e obediência. Alguns significados dentro do contexto bíblico. Tempestades podem surgir mesmo quando se está seguindo a vontade de Deus. Isso é verdade. Servindo para aumentar a dependência nele, a exemplo do que aconteceu no barco com os discípulos. Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Mateus 8, 23 ao 27. Consequência da desobediência. O exemplo do profeta Jonas. Em casos como o do profeta Jonas, Jonas 1:4, a tempestade surge como resultado da fuga da vontade de Deus. E a terceira aqui, sinal do poder divino, o domínio de Jesus sobre o vento e o mar. Demonstra, né, todo o poder, o controle absoluto sobre a natureza e também das circunstâncias. Um quarto, fundamento da vida. A Bíblia fala aqui em Mateus 7, 24 ao 27, e compara as tempestades a crises que provam se a vida foi construída sobre um fundamento sólido. Né? Se estamos realmente em Cristo, ou se estamos no mundo, se obedecemos à palavra, ou se estamos sobre a areia. Por último, a ação de Deus. Deus é retratado como aquele que, embora permita a tormenta, tem o poder de acalmá-la e dar bonanças. E isso aqui aparece lá em Salmos 7, do 28 ao 30. Vamos lá. Salmos 7, do 28 ao 30. Vamos ver se está batendo aqui. Vamos à leitura. Então, em meio ao seu desespero, clamavam ao Senhor, e ele nos livrou das suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as terríveis ondas. Olha o que é que Jesus Cristo, olha qual foi o raciocínio de Jesus Cristo. Ele se lembrou de Salmos. Alegraram-se porque elas amainaram e ele os conduziu a porto ansiado. Louvado seja Deus. Essa passagem aqui é bem interessante. Ela é uma chave de interpretação ali para o que aconteceu, né? Importante essa passagem. Vamos seguir aqui ao slide. Então, houve aqui este acontecimento.
E os discípulos falaram assim, né? Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogaram para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicavam: Mestre, não te importa que pereçamos? Como foi lido anteriormente. E ele se levantou e silenciou, como nós lemos lá em Salmos. Mas assim, o que é que aparecia? O que é que deixava evidente? O que é que deixava evidente? O que aconteceu ali com os discípulos? Qual foi o ensinamento que essa passagem trouxe? Porque o fato do Senhor Jesus Cristo estar no barco, o fato de ter a presença dele ali, não quer dizer que foi só a presença dele que eliminou a tempestade. Porque o problema ali não era o vento. O problema ali era o medo. Medo. Esse era o problema. Porque os discípulos, eles só foram efetivamente entender o que as Escrituras diziam depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus falava: olha, faz-se necessário que eu padeça e que eu seja levantado, e em 3 dias eu seja ressuscitado. Eles não entendiam o que iria acontecer. E eles estavam andando do lado de Jesus Cristo. Da mesma forma, o crente. O crente está do lado de Jesus Cristo, ele ora, ele medita, mas o medo, pelas circunstâncias, pelas tormentas, pelos problemas do dia a dia, fazem com que a fé dessa pessoa fique infrutífera. Ela não acredita que as coisas vão melhorar. Elas não entendem que as tempestades, que são as tribulações, que são as adversidades, elas vão servir como um segundo professor, e ali essas adversidades vão servir como resiliência para as pessoas. Então, o ensinamento é que Jesus Cristo, munido com a palavra de Deus, com sua fé inabalável, ele entendeu que o Pai naquele momento estaria com ele, porque a justiça se faz presente, e quando há justiça, há bonança. Então Jesus Cristo foi ali sem medo, levantou-se, lembrou de Salmos 107, como nós lemos, mas os discípulos foram temerosos. Mas vamos aqui aprofundar, vamos entender o que é que significa medo. Por quê? Vamos aqui buscar medo. Dicionário. Substantivo masculino, dentro da psicologia. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Complexo, né? Se sentir ameaçado. Medo ao se sentir ameaçado. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Pronto, veio aqui um exemplo aqui bem legal. Temor, ansiedade irracional. Ansiedade irracional. Significado da palavra medo na Bíblia. Significado da palavra medo na Bíblia. Na Bíblia, o medo é reconhecido como uma emoção humana natural, diante de perigos ou incertezas, mas frequentemente retratado como uma consequência do pecado que paralisa a fé. Retratado como uma consequência do pecado que paralisa a fé. Deus convida a não temer, prometendo sua presença e cuidado. Isaías 41:10. Vamos lá em Isaías 41:10. Lembrando que os irmãos, a qualquer momento, podem fazer perguntas, tá? Isaías 41:10 diz assim: Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Lá como a gente falou anteriormente, né? O Senhor Jesus Cristo justo, justiça,
naquele momento, quando se é justo, quando se tem legalidade, você pode fazer muita coisa. A oração de um justo tem muito poder. Então, o próprio Jesus Cristo falou aos seus discípulos que futuramente, né, naquele momento lá, dentro daquele contexto lá atrás, ele falou que os discípulos poderiam fazer coisas maiores do que o que eles fizeram. Mas eles estavam com o noivo, né? Eles não queriam se preocupar. Eles deixaram a responsabilidade diretamente para o Senhor Jesus. Vamos avançar. Temos aqui uma passagem aqui, que se encontra aqui em João 16, 31 ao 33. Vamos pedir aqui que a irmã Ariana, se ela pode fazer essa leitura aqui para a gente. João capítulo 16, 31 ao 33. Feliz sábado, irmão. João 16, do 31 ao 33. Correto. Mas Jesus lhes respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Olha lá. Eu venci o mundo. Então, essas tormentas, essas tribulações, essas adversidades já foram vencidas por Jesus Cristo. Irmã Yasmin, feliz sábado. Então, não tem mais pequeno rebanho, né? O próprio Senhor Jesus fala: não fiquem ansiosos por nada. Aguardem cada dia que trará, né, suas dificuldades, um dia de cada vez. Então, como nós estamos aqui buscando, a paz em meio às tempestades, temos que entender os exemplos bíblicos, né, para poder andar neste mundo que nos odeia, neste mundo que está acostumado a viver no caos, neste mundo que não entende a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Então, nós vamos entendendo o que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, entendendo o que os apóstolos escreveram nas epístolas e nas cartas, para que nós possamos andar neste mundo sendo luz, sendo aquela candeia que brilha, mas também, ao mesmo tempo, sendo invisíveis, agindo onde Deus quer, encontrando pessoas que estão em espírito e em verdade, mas necessitando, assim como aquele eunuco, né, que veio da Etiópia, que ali Deus direcionou Filipe para poder ensinar ele. E nesses tempos de tempestade, Deus vai direcionando pessoas para que nós possamos retirar essas pessoas da tormenta do engano, tormenta da mentira, lamaçal do pecado. Somos nós que convencemos a pessoa? De forma nenhuma. Quem convence é o Espírito Santo. Mas nós recebemos uma ordenação, né? Ide e fazei discípulos, batizando em meu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pregai o evangelho a toda criatura. Mas nesta tormenta, os discípulos, eles tinham que compreender, eles tinham que ser obedientes. A palavra diz assim: fala
uma vez, muito duas vezes. Se a pessoa não aceitar este evangelho, o evangelho do reino, sacode a sandália dos pés e avança para outra localidade e leva o evangelho para outra pessoa. Então, com essa leitura aqui, que a nossa irmã fez, vamos avançar. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: não andeis ansiosos. Orem a Deus, apresentem os pedidos a Deus, conversem comigo como crianças conversam com seus pais. A própria palavra diz, né? Sejam que nem crianças. As crianças, elas vão ter muito mais facilidade de entrar no reino dos céus, porque elas não ficam cheias de caraminholas na cabeça. Elas estão ainda ali com a pureza, os seus pensamentos ainda não foram corrompidos. Não existe aquela maldade que os adultos têm de pensar o que não deveria pensar. Muitas vezes uma pessoa fala uma frase e o adulto ouve o que não foi falado na frase. E ali vem a confusão, vem a Babilônia, vem os maus pensamentos, né? E isso tudo desce para o coração e se transforma em pecado. Vamos aqui a mais uma leitura. Se encontra aqui em Filipenses. Vou pedir aqui a nosso irmão Christian Douglas aqui para poder fazer essa leitura para nós. De Filipenses 4, do 6 ao 7. Eu vou fazer o espelhamento aqui na Bíblia online e aí o irmão começa a fazer a leitura. Não andais ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e vosso pensamento em Cristo. Amém. Então, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vocês conseguem compreender essa frase? Essa frase ela é muito utilizada, as pessoas usam, né? Às vezes usam até de forma banal. Mas olha a profundidade dessa frase. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Se você for pegar toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Se você for pegar todo o livro de Provérbios e Eclesiastes, que ali mostra uma profundidade do conhecimento e do entendimento, o próprio livro diz: buscai sabedoria, buscai entendimento. Só que essa paz de nosso Deus, ela excede até a própria Escritura. Porque Deus, ele é infinito, ele é muito profundo. Não dá para a gente sondar, né? Os caminhos dele são maiores que os nossos. Então, essa frase aqui, ela é de uma profundidade enorme. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A guarda dos pensamentos, irmã Márcia, feliz sábado, pai de sábado. A guarda desses nossos pensamentos em Cristo Jesus, ele já resolve praticamente toda a nossa vida aqui na Terra. Porque se nós deixarmos de nos preocupar com o que é infrutífero e passarmos a ter a mente de Cristo, nós nunca vamos sair do propósito. Nós sempre vamos entender qual é o propósito. O propósito não vai envolver brigas, não vai envolver discussões, não vai envolver contendas, dissensões, não vai envolver as inquietações que o mundo traz. Tudo vai ficar mais fácil de entender. As nossas energias vão ser gastas no que vai fazer a obra ser multiplicada. Qual foi o propósito da igreja?
pregai o evangelho a toda criatura, espalhai o evangelho. Qual o outro propósito? Multiplicar os talentos. Então, se os nossos pensamentos estão em Cristo, automaticamente nós vamos fazer isso. E isso vai ser de forma prazerosa. Isso não vai ter dificuldades no entendimento do cristão. Mas se o cristão ele não permite que Jesus Cristo governe a sua mente, o cristão ele vai estar cheio de um monte de outras coisas. Temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que estudar. Temos que nos preocupar com nossa saúde, temos que nos preocupar com nossa saúde. Mas a palavra diz, buscar primeiro o reino dos céus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente consegue canalizar os nossos pensamentos em Cristo, tudo vai funcionar de acordo com o que Cristo quer para cada um servo seu. Bom servo, que seja multiplicado, né? Os seus bens reinará sobre 10 cidades, sobre 10 nações. Servo mau, servo negligente, né? Será lançado lá no lago de fogo. Então, tendo a mente de Cristo, você consegue permanecer em caminhos retos e, mediante essas tribulações, essas tormentas que afligem toda a humanidade, nós vamos passar aqui, desapercebidos nessas tribulações. Dificuldades acontecem? Claro que vão acontecer. No mundo padeceis perseguições. Ele não falou que seria fácil, mas ele falou que a parte mais pesada ele já tinha resolvido para a gente. Então nós temos aqui o benefício de ter os anjos do Senhor tomando conta de nós, nos guardando, guardando nossas casas, nossos filhos, nossa saúde. E aí nós temos que ter também, né, prudência para que as coisas sejam catapultadas. Se nós andarmos em obediência a Deus, isso tudo vai acontecer. Vamos pegar uma gripe, vamos ter alguma enfermidade, mas são coisas muito transitórias. Agora, coisas que vão perdurar durante anos, doenças de anos, isso já é uma coisa que a pessoa, o cristão, ele precisa ali entender, né? Onde existe uma mudança de rota na vida dele ou dela, para que Deus possa operar sobre a vida da pessoa. Quantos relatos aí já ouvimos de pessoas que estavam dentro de gavetas de necrotério que se levantaram? Eu já ouvi vários relatos. Vou duvidar? Não duvido, não. Então, nós, que estamos dentro da sã doutrina, por que não? Por que não ser curado dos nossos maus pensamentos, de nossas enfermidades? Tudo demanda da fé que a gente tem, da obediência que a gente tem. Entendeu? Então, assim, a falta de vigilância, ela faz com que pessoas também continuem com enfermidades. Vamos ver lá Mateus 26, 41. Vamos fazer aqui uma leitura de Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Me veio uma outra situação aqui. Nós passamos pela ceia e tem lá um versículo lá em 1 Coríntios que fala sobre a ceia. E a ceia, quando ela é tomada indignamente, também pode causar enfermidades, trazer mais tribulações às pessoas. Isso aí é um ponto de atenção. Vamos aqui a um novo ponto que fala-se de blindagem espiritual. Momentos, né? Paz em meio a tribulações. Blindagem espiritual. O que é a blindagem espiritual? A blindagem espiritual é viver de forma alinhada com Deus, fechando portas
para ataques espirituais. Nessas tormentas, nessas adversidades, quando nós andamos em unidade, vamos seguir aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles saíram cativos de Jerusalém, de Judá, e foram levados para a Babilônia. E ali eles rejeitaram se dobrar os joelhos e adorarem a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Eles estavam blindados naquele momento? Com certeza. A primeira coisa que não aconteceu foi o medo. O medo faz com que o cristão não tenha fé, por mais que ele tenha visto lá a abertura do Mar Vermelho, tenha visto lá o torvelinho de fogo, né, descendo e destruindo ali os soldados egípcios, o mar se fechando. O medo faz com que as pessoas fiquem céticas, fiquem ansiosas, tenham o que estava escrito lá, o medo irracional. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, pode me jogar na fornalha, nós não vamos nos dobrar. Se nós tivermos que morrer, louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E se não morrermos, louvado também seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ali eles foram jogados numa fornalha 7 vezes aquecida. E nada aconteceu com eles. Então eles estavam blindados espiritualmente. Blindados. Lá em Efésios 6:11, Efésios 6:11 diz assim: revertivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí, para a gente entender as ciladas, a gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar atento, nós temos que ver os exemplos bíblicos das ciladas, das armadilhas, porque nós não estamos naquela época lá de trás. Nós estamos em 2026. E como é que a gente vai compreender? Como é que a gente vai compreender quais são as nossas atitudes que permitem que as portas, as brechas espirituais aconteçam e a tempestade caia em cima da pessoa, sobre a casa da pessoa, sobre a família da pessoa, sobre os bens da pessoa, sobre os filhos, sobre os familiares? Aí nós temos que entender o que é que nós fazemos de errado para dar essa legalidade ao inimigo. Vamos dar uma passada aqui no chat para ver se tem alguma coisa. Tem então não. Vamos aqui ao próximo exemplo. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos aqui a mais um exemplo. Pronto. Vamos pedir aqui a nossa irmã Yasmin para fazer a leitura aqui de Daniel 3, versículo 25. Daniel 3, 25. Eu vou fazer o espelhamento. A paz seja com todos. Então o rei exclamou: Pois então, vendo istos, há um homem, há quantos homens, desamarrados lá dentro e nada feriram. Estão ilusos. E 4 homens é parecido com o filho dos deuses. Isso. Então, como nós vemos aqui na imagem, deixa eu compartilhar aqui a imagem. Ah, não foi colocada aqui a imagem de Daniel. Vamos pegar uma imagem aqui de Daniel. Observem aí a imagem de Daniel. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas ele era um homem justo. Observem que Daniel
ele passou a noite inteira dentro daquela cova com leões famintos. E ele não foi tocado. O anjo do Senhor estava ali, segurando aqueles animais. E Daniel, quando chegou no dia seguinte, o rei mandou abrir, né, aquela cova, e ele chamou Daniel, servo do Deus Altíssimo, e ali ele viu que Daniel estava vivo. Então, nessas tormentas, nessas tribulações, nessas tormentas que a vida traz para nós, na maioria das vezes a tormenta do cristão hoje são os próprios familiares, são os próprios cristãos. Se vocês observarem, nós não temos tanta tormenta assim na rua, porque nós, como lemos e entendemos as escrituras, a gente procura se precaver, a gente não anda, né, assentado na roda dos escarnecedores, com os zombadores, não andamos com ímpios, segundo o que a Bíblia diz, todos nós entendemos o que é impiedade. Então, nós já nos separamos, né? Nós nos separamos do mundo e só utilizamos o que o mundo tem a oferecer para a nossa subsistência. É o alimento, é o transporte, é os meios escolares, são os meios de saúde, são as repartições públicas, os mercados. Fora isso, nada no mundo mais nos interessa. Só levar o evangelho para as pessoas, né? Para as pessoas poderem sair do mundo. Então, se andarmos justos, se andarmos fazendo o que Daniel fez, sendo pessoas separadas, Daniel ele se absteu, né, daquelas iguarias que o rei deixou lá para os seus servos. Daniel era um homem de oração, fazia 3 orações consistentes ao dia. Não quer dizer que sejam orações demoradas, mas eram orações consistentes, sinceras. Não permitia que, por mais que estivesse em um país idólatra, que era a Babilônia, que a sua mente fosse mudada, transformada pelos costumes dos caldeus. Então, quando nós temos essa maturidade de conseguir entender que nós estamos no olho da tempestade, mas que nós temos a palavra de Deus para nos direcionar como um farol, isso passa. Essa tempestade ela vai para outro lugar. E se não for, nós conseguimos sobreviver dentro dela. No dilúvio foi assim. Na vinda do Messias, se Deus permitir, será assim. Nós estaremos aqui. Não estamos enredados em mentira, que vamos ser arrebatados e vamos ser levados e morar 1000 anos no céu, como as denominações, as igrejas protestantes acreditam, que não vão estar aqui nos momentos da Batalha do Armagedon, que já vão estar tranquilos. Não. Vai estar acontecendo a ceifa. Primeiro os ímpios vão ser destruídos e nós vamos estar aqui, observando todos os acontecimentos. Então, viver em paz nesses momentos de dificuldade, de adversidade que estão acontecendo, nos traz mais confiança, nos traz mais força, nos prepara para tudo que vai acontecer lá na frente. Nós ainda temos um reino todo pela frente para poder governar, e essas coisas ficam de aprendizado para nós, para que nós possamos ser maduros, né, na pregação do evangelho, no cuidado com nossa casa, com nossa família. Nós temos toda uma responsabilidade, nesse mundo aqui, porque somos embaixadores do reino, somos pessoas que temos que andar assim, com a fé inabalável. Nós temos que estar prontos, né? Vamos aqui olhar o mar como o pecado. Jesus Cristo andou aqui sobre as águas, um homem justo, um homem sem medo,
Um homem que sabia o que tinha que fazer os milagres, os prodígios, curar, expulsar os demônios. Só que existe muita gente lá fora, representando ali pelo barco, e os discípulos no barco, que nós temos que ir lá. E o medo não faz parte da nossa vida. Nós temos que ter prudência, mas o medo, ele engessa a pessoa. Tem pessoas que sentem medo que elas nem saem de casa a vida inteira. Elas nem sabem o que vai acontecer, o que Deus está guardando para elas. Ficam presas dentro de casa. Então, nós temos que ser prudentes, cautelosos, mas medrosos não. Não podemos fazer que nem Jonas, que mudou todo o seu percurso, que tentou sair dos propósitos de Deus, mas acabou fazendo mais ainda a palavra se cumprir. Vamos ver aqui a leitura aqui de Mateus 14, do 30 ao 31. Mateus 14, 30 a 31. Mateus 14, 30 a 31 diz assim: Todavia, reparando uma força do vento, teve medo, olha lá, ó o medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhes e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo traz isso. O medo traz a dúvida. Adão, quando ouviu os passos de Deus, o que foi que ele falou? Tive medo e me escondi atrás das folhas, das plantas. Mas Deus não criou Adão à imagem e semelhança dele com medo. Não existia medo no ato da criação. O medo vem pelo pecado. Então, esse é um recado aí para a Irmandade. Para todos que vão ouvir essa mensagem nas redes sociais, na internet. O medo provém do pecado. Se você anda com medo, muito medo o tempo inteiro, precisa fazer uma autoanálise do que você está sendo impedido espiritualmente, do que você não consegue fazer, se é ansiedade, se é depressão, se é negligência, se é falta de atitude. Temos que fazer uma autoanálise. Se são maus comportamentos, temos que entender o que é que impulsiona a pessoa a ter medo de não acreditar que a palavra de Deus vai se cumprir. Então, é algo aí para se meditar, para se refletir. Acho que estamos chegando ao final. E um recado final. Em momentos de dificuldade, em momentos de tormenta, de tempestade, dobra os joelhos, ora a Deus, entende qual é o propósito de Deus. Ultimamente a gente vem falando bastante sobre propósito, que o propósito faz com que a pessoa entenda o direcionamento dela, lendo as escrituras, meditando nas escrituras. Quando a gente entende qual é o nosso propósito, a gente não perde tempo com coisas inúteis, infrutíferas. A gente não permite que nada, nem ninguém, venha trazer tormenta para a gente. Às vezes a tormenta é com a pessoa que está do lado. Às vezes é um pai, é uma mãe que traz a tormenta para a vida da gente. Às vezes é um irmão de sangue, parente. Às vezes é um irmão ou uma irmã na fé que traz a tormenta porque a pessoa não está alinhada com os propósitos de Deus. Está que nem Jonas. Deus direciona para um lado, a pessoa quer ir para outro lado. Deus mostra o que a pessoa tem que fazer, a pessoa está recusando. Pessoa desobediente, teimosa. Então, ora a Deus. Jesus Cristo, toda vez que acontecia uma situação, depois que ele curava, depois que ele expulsava, depois que ele exortava, ele se afastava do mundo
e ele ia orar sozinho. Esse é um recado aí para todos nós. Se aparta, se separa, ora, tem um momento de intimidade com Deus, coloca tudo para fora, e aí depois disso, aguarda a resposta. Se a resposta vier em forma de silêncio, Deus está te falando. Você ainda não está pronto para determinado passo. Continue avançando que eu lhe direi lá na frente o que é que você tem que fazer. Ah, mas eu vou sair da minha oração sem saber o que tem que fazer? Não, você já sabe. Você tem que guardar a fé, você tem que perseverar na doutrina, você tem que ter comunhão com a irmandade, você tem que pregar o evangelho a toda criatura em tempo e fora de tempo, você tem que ter postura cristã, comportamento cristão, ser um exemplo, ser uma luz, ser o sal da terra. Você tem que ter os seus lábios irrepreensíveis, você tem que se apartar de imoralidades, você tem que ajudar ao pobre e ao necessitado. Então, a própria palavra de Deus já fala qual é o seu direcionamento enquanto cristão nesse mundo. O que nós como cristãos temos que entender para que essa tempestade saia de cima de nossa cabeça é só fazer o que foi estabelecido. Foi uma ordenança. Então, se a gente se esforçar, a gente não vai conseguir fazer tudo. Existem limitações de logística, limitações financeiras, uma série de coisas. Mas se a gente entende o que é que a gente tem que fazer aqui nessa terra, que é um momento tão pequeno, é como uma fumaça nosso tempo nessa terra, o Senhor ele vai direcionando todas as outras coisas. Ele vai abrir portas para você trabalhar em um lugar melhor, ele vai tudo dentro do propósito. Se você é extremamente caridoso, extremamente caridosa, ele vai lhe dar condições de você exercer essa caridade, de você exercer essa ajuda. Mas quando a gente não faz, a gente estagna e a gente guarda os talentos. Vou passar aqui uma última vez aqui no chat e vamos encerrar. É dessa forma que nós aproximamos a estatura de varão perfeito. É com muita oração. Hoje o crente ele não ora. Estou falando isso aqui, estou afirmando. O crente hoje não ora. Como é que o senhor pode falar, irmão Fabiano? Como é que você pode falar isso aqui na internet? Não ora, o crente não ora. A pessoa fala assim, ore por mim, meu irmão. Poucas pessoas fazem assim, ó, anota no caderno de oração. Quando você vê que a pessoa está realmente em prol de fazer o que lhe foi ordenada, ela pega o caderno de anotação. Qual é o nome, meu irmão, da pessoa? Luiz Alberto de Castro. Carla Magalhães. Anota. E a pessoa, quando vai orar, ela... Deixa eu ver aqui quem foi aquela pessoa que pediu a oração. Vai no bloco de notas do celular. Quando a pessoa fala, você está dentro de um Uber, dentro de um carro. Ô, meu querido, estou percebendo que você é cristão. Você pode orar pela vida dessa pessoa aqui. Quem é essa pessoa, meu querido? Eu não sei quem ela é, mas Deus colocou aqui, na minha mente aqui, que essa pessoa está precisando de ajuda. Me diga aí o nome dessa pessoa. E a pessoa vai lá e fala. Você anota. Porque o que acontece com o cristão hoje? O cristão, vou orar por você, irmão. Oro muito pelo irmão. O irmão está sempre nas minhas orações. Se a gente tivesse o poder de Jesus Cristo, de ler os pensamentos, a gente até tem, tá? Quem tem bastante discernimento consegue compreender e discernir pensamentos, mais intenções. Mas isso aí é tema para uma outra aula. Quando a gente pega ali, a gente anota, a gente guarda, e a gente dobra o joelho, e a gente ora, é isso que Cristo está esperando da gente. Então, é só a gente entender o propósito. Se a gente entender o propósito e andar dentro do propósito, a tempestade vai vir do mesmo jeito, só que ela não vai ser essa tempestade, ela vai ser uma chuva. Vai molhar? Vai fazer frio? Vai fazer frio. Pode furar um pneu? Pode furar um pneu. Mas ela não para, ela não te alaga, ela não afunda. Amém?
Então, vamos nos manter firmes nesses momentos de tormenta. E nós temos um irmão mais velho que segura na nossa mão, que nos dá puxão de orelha, né? Que nos ajuda. E esse irmão é Jesus Cristo. Paz seja convosco. Feliz sábado a todos. Aguardo os irmãos às 10h30 na Escola Bíblica. Nosso irmão Flávio vai trazer a mensagem. Vou disponibilizar o slide para a Irmandade no grupo da igreja. E, cumprindo aqui o estabelecido, vamos encerrar. Paz seja convosco a todos. Até o sábado que vem, se Deus permitir. Amém. Tchau, tchau.